as minhas penas e esperanças, Capitu refreou-me. Escobar é muito meu amigo, Capitu. Mas não é meu amigo. Pode vir a ser, ele já me disse que há de vir cá para conhecer mamãe. Não importa, você não tem direito de contar um segredo que não é só seu, mas também meu, e eu não lhe dou licença de dizer nada a pessoa nenhuma. Era justo, calei-me e obedeci. Outra coisa em que obedeci às suas reflexões foi, logo no primeiro sábado, quando eu fui à casa dela, e, após alguns minutos de conversa, me aconselhou a ir embora. Hoje não fique aqui mais tempo, vá para casa, que eu lá vou logo. É natural que Deglora queira estar com você muito tempo, ou todo, se puder. Em tudo isso mostrava a minha amiga tanta lucidez que eu bem podia deixar de citar um terceiro exemplo, mas os exemplos não se fizeram senão para ser citados, e este é tão bom que a omissão seria um crime. Foi a minha terceira ou quarta vinda à casa. Minha mãe, depois que lhe respondi às 1000 perguntas que me fez sobre o tratamento que me davam, os estudos, as relações, a disciplina, e se me doía alguma coisa, e se dormia bem, tudo o que a ternura das mães inventa para cansar a paciência de um filho, concluiu voltando-se para José Dias. Senhor José Dias, ainda duvida que saia daqui um bom padre? Excelentíssima. E você, Capitu, interrompeu minha mãe voltando-se para a filha do Pádua que estava na sala, com ela. Você não acha que o nosso Bentinho dará um bom padre? Acho que sim, senhora, respondeu Capitu cheia de convicção. Não gostei da convicção. Assim lhe disse, na manhã seguinte, no quintal dela, recordando as palavras da véspera, e lançando-lhe em rosto, pela primeira vez, a alegria que ela mostrara desde a minha entrada no seminário, quando eu vivia curtido de saudades. Capitu fez-se muito séria, e perguntou-me como é que queria que se portasse, uma vez que suspeitavam de nós. Também tivera noites desconsoladas, e os dias, em caso dela, foram tão tristes como os meus. Podia indagá-lo do pai e da mãe. A mãe chegou a dizer-lhe, por palavras encobertas, que não pensasse mais em mim. Com Deglória e de Justina mostro-me naturalmente alegre, para que não pareça que a denúncia de José Dias é verdadeira. Se parecesse, elas tratariam de separar-nos mais, e talvez acabassem não me recebendo. Para mim, basta o nosso juramento de que nos havíamos de casar um com o outro. Era isso mesmo, devíamos dissimular para matar qualquer suspeita, e ao mesmo tempo gozar toda a liberdade interior, e construir tranquilos o nosso futuro. Mas o exemplo completa-se com o que eu vi no dia seguinte, ao almoço, minha mãe, dizendo tio Cosme que ainda queria ver com que mão havia eu de abençoar o povo à missa, contou que, dias antes, estando a falar de moças que se casam cedo, Capitu lhe dissera, pois a mim quem me há de casar há de ser o padre Bentinho, eu espero que ele se ordene. Tio Cosme riu da graça, José Dias não disse sorriu, só prima Justina que franziu a testa, e olhou para mim interrogativamente. Eu, que havia olhado para todos, não pude resistir ao gesto da prima, e tratei de comer. Mas comi mal, estava tão contente com aquela grande dissimulação de Capitu que não vi mais nada, e, logo que almocei, corri a referir-lhe a conversa e a louvar-lhe a astúcia. Capitu sorriu de agradecida. Você tem razão, Capitu, concluí eu, vamos enganar toda esta gente. Não é? Disse ela com ingenuidade. Capítulo LXVI Intimidade Capitu e agora entrando na alma de minha mãe. Viviam mais do tempo juntas, falando de mim, a propósito do sol e da chuva, ou de nada, Capitu ia lá cozer, às manhãs, alguma vez ficava para jantar. Prima Justina não acompanhava a parenta naquelas finezas, mas não tratava de todo mal a minha amiga. Era assaz sincera para dizer o mal que sentia de alguém, e não sentia bem de pessoa alguma talvez do marido, mas o marido era morto. Em todo caso, não existiria homem capaz de competir com ela na afeição, no trabalho e na honestidade, nas maneiras e na agudeza de espírito. Esta opinião, segundo tio Cosme, era póstuma, pois em vida andavam as brigas, e os últimos 6 meses acabaram separados. Tanto melhor para a justiça dela, o louvor dos mortos é um modo de orar por eles. Também gostaria de minha mãe, ou se algum mal pensou dela foi entre o seu travesseiro. Compreende-se que, de aparência, lhe desse a estima devida. Não penso que ela aspirasse a algum legado. As pessoas assim dispostas excedem os serviços naturais, fazem-se mais risonhas, mais assíduas, multiplicam os cuidados, precedem os fâmulos. Tudo isso era contrário à natureza de prima Justina, feita de azedume e de implicância.
Como vivesse de favor na casa, explicasse que não desestimasse a dona e calasse os seus ressentimentos, ou só dissesse mal dela a Deus e ao diabo. Caso tivesse ressentimentos de minha mãe, não era uma razão mais para detestar Capitu, nem ela precisava de razões suplementares. Contudo, a intimidade de Capitu fê-la mais aborrecível a minha parenta se a princípio não a tratava mal, com o tempo trocou de maneiras e acabou fugindo-lhe. Capitu, atenta, desde que a não via, indagava dela e ia procurá-la. Prima Justina tolerava esses cuidados. A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre, por mais vontade que tenha de as infringir deslavadamente. Demais, Capitu usava certa magia que cativa. Prima Justina acabava sorrindo, ainda que azedo, mas a sós com minha mãe achava alguma palavra ruim que dizer da menina. Como minha mãe adoecesse de uma febre, que a pôs às portas da morte, quis que Capitu lhe servisse de enfermeira. Prima Justina, posto que isto aliviasse de cuidados penosos, não perdoou a minha amiga a intervenção. Um dia, perguntou-lhe se não tinha que fazer em casa. Outro dia, rindo, soltou-lhe este epigrama: não precisa correr tanto, o que tiver de ser seu as mãos de há de ir. Capítulo 67. Um pecado. Já agora não tiro a doente da cama sem contar o que se deu comigo. Ao cabo de 5 dias, minha mãe amanheceu tão transtornada que ordenou me mandassem buscar ao seminário. Em vão, tio Cosme, mana Glória, você assusta-se sem motivo, a febre passa. Não. Não. Mandem buscá-lo. Posso morrer, e a minha alma não se salva, se Bentinho não estiver ao pé de mim. Vamos assustá-lo. Pois não lhe digam nada, mas vão buscá-lo, já, não se demorem. Cuidaram fosse delírio, mas, não custando nada trazer-me, José Dias foi incumbido do recado. Entrou tão atordoado que me assustou. Contou particularmente ao reitor o que havia, e recebi licença para ir a casa. Na rua, íamos calados, ela não alterando o passo do costume, a premissa antes da consequência, a consequência antes da conclusão, mas cabisbaixo e suspirando, eu temendo ler no rosto dele alguma notícia dura e definitiva. Só me falara na doença, como negócio simples, mas o chamado, o silêncio, os suspiros podiam dizer alguma coisa a mais. O coração batia-me com força, as pernas bambeavam-me, mais de uma vez cuidei cair. O anseio de escutar a verdade complicava-se em mim com o temor de a saber. Era a primeira vez que a morte me aparecia assim perto, me envolvia, me encarava com os olhos furados e escuros. Quanto mais andava aquela rua dos Barbonos, mais me aterrava a ideia de chegar a casa, de entrar, de ouvir os prantos, de ver um corpo defunto. Oh! Eu não poderia nunca expor aqui tudo o que senti naqueles terríveis minutos. A rua, por mais que José Dias andasse superlativamente devagar, parecia fugir-me debaixo dos pés. As casas voavam de um e outro lado, e uma corneta que nessa ocasião tocava no quartel dos municipais permanentes ressoava aos meus ouvidos como a trombeta do juízo final. Cheguei aos Arcos, entrei na rua de Mata-Cavalos. A casa não era logo ali, mas muito além da dos Inválidos, perto da do Senado. 3 ou 4 vezes, quisera interrogar o meu companheiro, sem ousar abrir a boca, mas agora, já nem tinha tal desejo. Ia só andando, aceitando o pior, como um gesto do destino, como uma necessidade da obra humana, e foi então que a esperança, para combater o terror, me segredou ao coração, não estas palavras, pois nada articulou parecido com palavras, mas uma ideia que poderia ser traduzida por elas: mamãe defunta, acaba o seminário. Leitor, foi um relâmpago. Tão depressa lumiou a noite, como se esvaiu, e a escuridão fez-se mais cerrada, pelo efeito do remorso que me ficou. Foi uma sugestão da luxúria e do egoísmo. A piedade filial desmaiou um instante, com a perspectiva da liberdade certa, pelo desaparecimento da dívida e do devedor. Foi um instante, menos que um instante, o centésimo de um instante, ainda assim o suficiente para complicar a minha aflição com remorso. José Dias suspirava. Uma vez olhou para mim tão cheio de pena que me pareceu haver-me adivinhado, e eu quis pedir-lhe que não dissesse nada a ninguém, que eu ia castigar-me, etc. Mas a pena trazia tanto amor, que não podia ser pesar do meu pecado, mas então era sempre a morte de minha mãe. Senti uma angústia grande, um nó na garganta, e não pude mais, chorei de uma vez. Que é, Bentinho? Mamãe? Não. Não. Que ideia é essa? O estado dela é gravíssimo, mas não é mal de morte, e Deus pode tudo. Enxugue os olhos, que é feio um mocinho da sua idade andar chorando na rua. Não há de ser nada, uma febre. As febres, assim como dão com força,
assim também se vão embora. Com os dedos, não, onde está o lenço? Enxuguei os olhos, posto que de todas as palavras de José Dias uma só me ficasse no coração, foi aquele gravíssimo. Vi depois que ele só queria dizer grave, mas o uso do superlativo faz a boca longa, e, por amor do período, José Dias fez crescer a minha tristeza. Se achares neste livro algum caso da mesma família, avisa-me, leitor, para que o emende na segunda edição. Nada mais feio que dar pernas longuíssimas a ideias brevíssimas. Enxuguei os olhos, repito, e fui andando, ansioso agora por chegar a casa, e pedir perdão à minha mãe do ruim pensamento que tive. Enfim, chegamos, entramos, subi trêmulos 6 degraus da escada, e daí a pouco, debruçado sobre a cama, ouvi as palavras ternas de minha mãe que me apertava muito as mãos, chamando-me seu filho. Estava queimando os olhos, ardiam nos meus, toda ela parecia consumida por um vulcão interno. Ajoelhei-me ao pé do leito, mas como este era alto, fiquei longe das suas carícias. Não, meu filho, levanta, levanta. Capitu, que estava na alcova, gostou de ver a minha entrada, os meus gestos, palavras e lágrimas, segundo me disse depois, mas não suspeitou naturalmente todas as causas da minha aflição. Entrando no meu quarto, pensei em dizer tudo à minha mãe, logo que ela ficasse boa, mas esta ideia não me mordia, era uma veleidade pura, uma ação que eu não faria nunca. Por mais que o pecado me doesse, então levado do remorso, usei ainda uma vez do meu velho meio das promessas espirituais, e pedi a Deus que me perdoasse e salvasse a vida de minha mãe, e eu lhe rezaria 12 Padre Nossos. Padre que me lês, perdoa este recurso, foi a última vez que empreguei a crise em que me achava, não menos que o costume e a fé, explica tudo. Eram mais 2.000, onde iam os antigos? Não paguei uns nem outros, mas saindo de almas cândidas e verdadeiras tais promessas são como a moeda fiduciária, ainda que o devedor não pague, valem a soma que dizem. Capítulo 68. Adiemos a virtude. Poucos teriam ânimo de confessar aquele meu pensamento da rua de Mata-Cavalos. Eu confessarei tudo o que importar à minha história. Montaigne escreveu de si, se nisso onde passo mes gestos que j'escris, semon license. Ora, há só um modo de escrever a própria essência, é contá-la toda, o bem e o mal. Tal faço eu, à medida que me vai lembrando e convidando à construção ou reconstrução de mim mesmo. Por exemplo, agora que contei um pecado, diria com muito gosto alguma bela ação contemporânea, se me lembrasse, mas não me lembra, fica transferida à melhor oportunidade. Nem perderás em esperar, meu amigo, ao contrário, acode-me agora aqui. Não só as belas ações são belas em qualquer ocasião, como são também possíveis e prováveis, pela teoria que tenho dos pecados e das virtudes, não menos simples que clara. Reduz-se a isto que cada pessoa nasce com certo número deles e delas, aliados por matrimônio para se compensarem na vida. Quando um de tais cônjuges é mais forte que o outro, ele só guia o indivíduo, sem que este, por não haver praticado tal virtude ou cometido tal pecado, se possa dizer isento de um ou de outro, mas a regra é dar-se a prática simultânea dos dois, com vantagem do portador de ambos, e alguma vez com resplendor maior da terra e do céu. Pena que eu não possa fundamentar isto com ou mais casos estranhos, falta-me tempo. Pelo que me toca, é certo que nasci com alguns daqueles casais e naturalmente ainda os possuo. Já me sucedeu, aqui no Engenho Novo, por estar uma noite com muita dor de cabeça, desejar que o trem da central estourasse longe dos meus ouvidos e interrompesse a linha por muitas horas, ainda que morresse alguém, e no dia seguinte perdi o trem da mesma estrada, por ter ido dar a minha bengala a um cego que não trazia bordão. Voi lá mes gestes, voi lá mon license. Capítulo 69. A missa. Um dos gestos que melhor exprimem a minha essência foi a devoção com que corri no domingo próximo a ouvir missa em S. Antônio dos Pobres. O agregado quis ir comigo, e principiou a vestir-se, mas era tão lento nos suspensórios e nas presilhas, que não pude esperar por ele. Demais, eu queria estar só. Sentia a necessidade de evitar qualquer conversação que me desviasse o pensamento do fim a que ia, e era reconciliar-me com Deus, depois do que se passou no capítulo 67. Nem era só pedir-lhe perdão do pecado, era também agradecer o restabelecimento de minha mãe, e, visto que digo tudo, fazê-lo renunciar ao pagamento da minha promessa. Jeová, posto que divino, ou por isso mesmo, é um oficial muito mais humano, e não faz moratórias, perdoa as dívidas integralmente, uma vez que o devedor queira deveras emendar a vida e cortar nas despesas. Ora, eu não queria outra coisa,
Dali em diante não faria mais promessas que não pudesse pagar, e pagaria logo as que fizesse. Ouvi missa, ao levantar a Deus, agradeci a vida e saúde de minha mãe, depois pedi perdão do pecado e revelação da dívida, e recebi a bênção final do oficiante como um ato solene de reconciliação. No fim, lembrou-me que a igreja estabeleceu no confessionário um cartório seguro, e na confissão o mais autêntico dos instrumentos para o ajuste de contas morais entre o homem e Deus. Mas a minha incorrigível timidez me fechou essa porta certa. Receei não achar palavras com que dizer ao confessor o meu segredo. Como o homem muda. Hoje chego a publicá-lo. Capítulo 70. Depois da missa rezei anda, persignei-me, fechei o livro de missa e caminhei para a porta. A gente não era muita, mas a igreja também não é grande, e não pude sair logo, mas devagar. Havia homens e mulheres, velhos e moços, cedas e chitas, e provavelmente olhos feios e belos, mas eu não vi uns nem outros. Ia na direção da porta, com a onda, ouvindo as saudações e os cochichos. No adro, onde se fez claro, parei e olhei para todos. Vi então uma moça e um homem, que saíam da igreja e pararam, e a moça olhava para mim falando ao homem, e o homem olhava para mim, ouvindo a moça. E chegaram-me estas palavras: mas que queres? Queria saber dela, papai pergunte. Era sinhazinha Sancha, a companheira de colégio de Capitu que queria notícias de minha mãe. O pai veio a mim, disse-lhe que estava restabelecida. Depois saímos, mostrou-me a casa dele, e, como eu vinha na mesma direção, viemos juntos. Gurgel era homem de 40 anos ou pouco mais, com propensão a engrossar o ventre, era muito obsequioso. Chegando à porta da casa, quis por força que eu fosse almoçar com ele. Obrigado, mamãe espera-me, manda-se lá um preto dizer que o senhor fica almoçando, e irá mais tarde. Vem outro dia. Sinhazinha Sancha, voltada para o pai, ouvia e esperava. Não ela feia, só se lhe podia notar a semelhança do nariz, que também acabava grosso, mas há feições que tiram a graça de uns para dá-la a outros. Vestia simples. Gurgel era viúva e morria pela filha. Como eu recusasse o almoço, quis que descansasse alguns minutos. Não pude recusar e subi. Quis saber a minha idade, os meus estudos, a minha fé, e dava-me conselhos para o caso de vir a ser padre. Disse-me o número do armazém, Rua da Quitanda. Enfim, despedi-me e veio ao patamar da escada. A filha deu-me recomendações para Capitu e para minha mãe. Da rua olhei para cima, o pai estava à janela e fez-me um gesto largo de despedida. Capítulo LXX e visita de Escobar em casa. Tinham já mentido dizendo a minha mãe que eu voltara e estava mudando de roupa. A missa das 8 já há de ter acabado. Bentinho devia estar de volta. Teria acontecido alguma coisa, mano Cosme. Mandem ver. Assim falava ela, de minuto a minuto, mas eu entrei comigo a tranquilidade. Era o dia das boas sensações. Escobar foi visitar-me e saber da saúde de minha mãe. Nunca me visitara até ali, nem as nossas relações estavam já tão estreitas, como vieram a ser depois, mas sabendo a razão da minha saída, 3 dias antes, aproveitou o domingo para ir ter comigo e perguntar se continuava o perigo ou não. Quando lhe disse que não, respirou. Tive receio, disse ele. Os outros souberam. Parece que sim, alguns souberam. Tio Cosme e José Dias gostaram do moço. O agregado disse-lhe que viu uma vez o pai no Rio de Janeiro. Escobar era muito polido e, conquanto falasse mais do que vieram falar depois, ainda assim não era tanto como os rapazes da nossa idade. Naquele dia achei um pouco mais expansivo que de costume. Tio Cosme quis que jantasse conosco. Escobar refletiu um instante e acabou dizendo que o correspondente do pai esperava por ele. Eu, lembrando-me das palavras do Gurgel, repeti-as: manda-se lá um preto dizer que o senhor janta aqui, e irá depois. Tanto incômoda. Incômodo nenhum, interveio tio Cosme. Escobar aceitou e jantou. Notei que os movimentos rápidos que tinha e dominava na aula, também os dominava agora, na sala como na mesa. A hora que passou comigo foi de franca amizade. Mostrei-lhe os poucos livros que possuía. Gostou muito do retrato de meu pai. Depois de alguns instantes de contemplação, virou-se e disse-me: vê-se que era um coração puro. Os olhos de Escobar, claros como já disse, eram dulcíssimos. Assim os definiu José Dias, depois que ele saiu, e mantenho esta palavra, apesar dos 40 anos que traz em cima de si. Nisto não houve exageração do agrado. A cara rapada mostrava uma pele alva e lisa. A testa é que era um pouso baixa,
vindo a risca do cabelo quase em cima da sobrancelha esquerda, mas tinha sempre a altura necessária para não afrontar as outras feições, nem diminuir a graça delas. Realmente, era interessante de rosto, a boca fina e chocarreira, o nariz curvo e delgado. Tinha o cestro de sacudir o ombro direito, de quando em quando veio a perdê-lo, desde que um dia nós lhe notou um dia no seminário, primeiro exemplo que vi de que um homem pode corrigir-se muito bem dos defeitos miúdos. Nunca deixei de sentir tal ou qual desvanecimento em que os meus amigos agradassem a todos. Em casa, ficaram querendo bem a Escobar, a mesma prima Justina achou que era um moço muito apreciável, apesar. Apesar de quê? Perguntou-lhe José Dias, vendo que ela não acabava a frase. Não teve resposta, nem podia ter lá. Prima Justina provavelmente não viu defeito claro ou importante no nosso hóspede. O apesar era uma espécie de ressalva para algum que ele viesse a descobrir um dia, ou então foi obra de uso velho, que levou a restringir, onde não achara restrição. Escobar despediu-se logo depois de jantar, fui levá-lo à porta, onde esperamos a passagem de um ônibus. Disse-me que o armazém do correspondente era na Rua dos Pescadores, e ficava aberto até às 9 horas. Ele é que se não queria demorar fora. Separamo-nos com muito afeto. Ele, de dentro do ônibus, ainda me disse adeus, com a mão. Conservei-me à porta, a ver se, ao longe, ainda olharia para trás, mas não olhou. Que amigo é esse tamanho? Perguntou alguém de uma janela ao pé. Não é preciso dizer que era Capitu. São coisas que se adivinham na vida, como nos livros, sejam romances, sejam histórias verdadeiras. Era Capitu, que nos espreitara desde algum tempo, por dentro da veneziana, e agora abrira inteiramente a janela, e aparecera. Viu as nossas despedidas tão rasgadas e afetuosas, e quis saber quem era que me merecia tanto. É o Escobar, disse eu indo por mim embaixo da janela, a olhar para cima. Capítulo 60. Uma reforma dramática. Nem eu, nem tu, nem ela, nem qualquer outra pessoa desta história poderia responder mais. Tão certo é que o destino, como todos os dramaturgos, não anuncia as peripécias nem o desfecho. Eles chegam a seu tempo, até que o pano cai, apagam-se as luzes, e os espectadores vão dormir. Nesse gênero há porventura alguma coisa que reformar, e eu proporia, como ensaio, que as peças começassem pelo fim. Otelo mataria-se e a Desdemona no primeiro ato, os 3 seguintes seriam dados à ação lenta e decrescente do ciúme, e o último ficaria só com as cenas iniciais da ameaça dos turcos, as explicações de Otelo e Desdemona, e o bom conselho do fim no lago, mete dinheiro na bolsa. Desta maneira, o espectador, por um lado, acharia no teatro a charada habitual que os periódicos lhe dão, porque os últimos atos explicam o desfecho do primeiro, espécie de conceito, e, por outro lado, ia para a cama com uma boa impressão de ternura e de amor. Ela amou o que me afligira, eu amei a piedade dela. Capítulo 73. O contra-regra. Destino não é só dramaturgo, é também o seu próprio contra-regra, isto é, designa a entrada dos personagens em cena, dá-lhes as cartas e outros objetos, e executa dentro os sinais correspondentes ao diálogo, uma trovoada, um carro, um tiro. Quando eu era moça representou-se aí, em não sei que teatro, um drama que acabar pelo juízo final. O principal personagem era Asaverus, que no último quadro concluía um monólogo por essa exclamação: ouço a trombeta do arcanjo. Não se ouviu trombeta nenhuma. Asaverus, envergonhado, repetiu a palavra, agora mais alto, para avertir o contra-regra, mas ainda nada. Então caminhou para o fundo, disfarçadamente trágico, mas efetivamente com o fim de falar ao bastidor, e dizer em voz surda: o pisão. O pisão. O pisão. O público ouviu esta palavra e desatou a rir, até que, quando a trombeta soou deveras, e Asaverus bradou pela terceira vez que era do arcanjo, um gaiato da plateia corrigiu cá de baixo: não, senhor, é o pistão do arcanjo. Assim se explicam a minha estada debaixo da janela de Capitu e a passagem de um cavaleiro, um dandy, como então dizíamos. Montava um belo cavalo alazão, firme na sela, rédea na mão esquerda, direita a cinta, botas de verniz, figura e postura esbeltas, a cara não me era desconhecida. Tinham passado outros, e ainda outros viriam atrás, todos iam às suas namoradas. Era uso do tempo namorar a cavalo. Relê Alencar, porque um estudante, dizia um dos seus personagens de teatro de 1858, não pode estar sem estas 2 coisas, um cavalo e uma namorada. Relê Avares de Azevedo. Uma das suas poesias é destinada a contar, 1851, que residiu em Catumbi, e,
para ver a namorada no catete, alugar um cavalo por 3.000 réis. 3.000 réis. Tudo se perde na noite dos tempos. Ora, o dandy do cavalo baio não passou como os outros. Era a trombeta do juízo final e soou a tempo, assim faz o destino. Que é o seu próprio contra-regra. O cavaleiro não se contentou de ir andando, mas voltou a cabeça para o nosso lado, o lado de Capitu, e olhou para Capitu, e Capitu para ele. O cavalo andava, a cabeça do homem deixava-se ir voltando para trás. Tal foi o segundo dente, disse-me, que me mordeu. A rigor, era natural admirar as belas figuras, mas aquele sujeito costumava passar ali, às tardes, morava no antigo campo da aclamação, e depois? Vão lá raciocinar com o coração de brasa, como era o meu. Nem disse nada a Capitu, saí da rua pressa, enfiei pelo meu corredor, e, quando dei por mim, estava na sala de visitas. Capítulo 74. A presilha na sala de visitas. Tio Cosme e José Dias conversavam, um sentado, outro andando e parando. A vista de José Dias lembrou-me o que ele me dissera no seminário, aquilo enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela. Era certamente alusão ao cavaleiro. Tal recordação agravou a impressão que eu trazia da rua, mas não seria essa palavra, inconscientemente guardada, que me dispôs a crer na malícia dos seus olhares. A vontade que tive foi pegar em José Dias pela gola, levá-lo ao corredor e perguntar-lhe se falara de verdade ou por hipótese, mas José Dias, que parara ao ver-me entrar, continuou a andar e a falar. Eu, impaciente, queria ir à casa ao pé, imaginava que Capitu saísse da janela assustada e não tardasse a aparecer, para indagar e explicar. E os dois falavam, até que tio Cosme ergueu-se para ir ver a doente, e José Dias veio ter comigo, ao vão da outra janela. Há um instante tinha eu desejo de lhe perguntar o que havia entre Capitu e os peraltas do bairro. Agora, imaginando que vinha justamente dizer-mo, fiquei com medo de ouvi-lo. Quis tapar-lhe a boca. José Dias viu no meu rosto algum sinal diferente da expressão habitual, e perguntou-me com interesse, que é, Bentinho? Para não fitá-lo, deixei cair os olhos. Os olhos, caindo, viram que uma das presilhas das calças do agregado estava desabotoada, e, como ela insistisse em saber o que é que eu tinha, respondi apontando com o dedo, olha a presilha, abotoe a presilha. José Dias inclinou-se e, eu saí correndo. Capítulo 75. O desespero. Escapei ao agregado, escapei a minha mãe não indo ao quarto dela, mas não escapei a mim mesmo. Corri ao meu quarto, e entrei atrás de mim. Eu falava-me, eu perseguia-me, eu atirava-me à cama, e rolava comigo, e chorava, e abafava os soluços com a ponta do lençol. Jurei não ir ver Capitu aquela tarde, nem nunca mais, e fazer-me padre de uma vez. Via-me já ordenado, diante dela, que choraria de arrependimento e me pediria perdão, mas eu, frio e sereno, não teria mais que desprezo, muito desprezo, voltava-lhe as costas. Chamava-lhe perversa. 2 vezes dei por mim mordendo os dentes, como se a tivesse entre eles. Da cama ouvi a voz dela, que viera passar o resto da tarde com minha mãe e naturalmente comigo, como das outras vezes, mas, por maior que fosse o abalo que me deu, não me fez sair do quarto e Capitu ria alto, falava alto, como se me avisasse. Eu continuei surdo, a sós comigo e o meu desprezo. A vontade que me dava era cravar-lhe as unhas no pescoço, enterrá-las bem, até ver-lhe sair a vida com sangue. Capítulo LXX. Veio explicação ao fim de algum tempo, estava sossegado, mas abatido. Como me achasse estirado na cama, com os olhos no tecto, lembrou-me a recomendação que minha mãe fazia de me não deitar depois do jantar para evitar alguma congestão. Ergui-me de golpe, mas não saí do quarto. Capitu ria agora menos e falava mais baixo, estaria aflita com a minha reclusão, mas nem por isso me abalou. Não sei e dormi mal. Na manhã seguinte não estava melhor, estava diferente. A minha dor agora complicava-se do receio de haver ido além do que convinha, deixando de examinar o negócio. Posto que a cabeça me doesse um pouco, simulei maior incômodo, com o fim de não ir ao seminário e falar a Capitu. Podia estar zangada comigo, podia não querer-me agora e preferir o cavalheiro. Quis resolver tudo, ouvi-la e julgá-la, podia ser que tivesse defesa e explicação. Tinha ambas as coisas. Quando soube a causa da minha reclusão da véspera, disse-me que era grande injúria que lhe fazia, não podia crer que depois da nossa troca de juramentos, tão leviana julgasse que pudesse crer. E aqui romperam-lhe lágrimas, e fez um gesto de separação,
Mas eu acudi de pronto, peguei-lhe das mãos e beijei-as com tanta alma e calor que a senti estremecer. Enxugou os olhos com os dedos, eu os beijei de novo, por eles e pelas lágrimas, depois suspirou, depois abanou a cabeça. Confessou-me que não conhecia o rapaz, senão como os outros que ali passavam as tardes, a cavalo ou a pé. Se olhara para ele, era prova exatamente de não haver nada entre ambos, se houvesse, era natural dissimular. E que poderia haver, se ela vai casar? Concluiu. Vai casar? Ia casar, disse-me com quem? Com uma moça da Rua dos Barbonos. Esta razão quadrou-me mais que tudo, e ela o sentiu no meu gesto, nem por isso deixou de dizer que, para evitar nova equivocação, deixaria de ir mais à janela. Não. 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 Não lhe peço isto. Consentiu em retirar a promessa, mas fez outra, e foi que, a primeira suspeita da minha parte, tudo estaria dissolvido entre nós. Aceitei a ameaça, e jurei que nunca haveria de cumprir. Era a primeira suspeita e a última. Capítulo 77. Prazer das dores velhas. Contando aquela crise do meu amor adolescente, sinto uma coisa que não sei se explico bem, e é que as dores daquela quadra, a tal ponto se espiritualizaram com o tempo que chegam a diluir-se no prazer. Não é claro isto, mas nem tudo é claro na vida ou nos livros. A verdade é que sinto um gosto particular em referir tal aborrecimento, quando é certo que ele me lembra outros que não quisera lembrar por nada. Capítulo 78. Segredo por segredo. De resto, naquele mesmo tempo senti tal ou qual necessidade de contar a alguém que se passava entre mim e Capitu. Não referi tudo, mas só uma parte, e foi Escobar que a recebeu. Quando voltei ao seminário, na quarta-feira, achei-o inquieto. Disse-me que era sua intenção ir ver-me, se eu me demorasse mais um dia em casa. Perguntava-me com interesse o que é que tivera, e se estava bom de todo. Estou. Ouvia, espetando-me os olhos. 3 dias depois disse que me estavam achando muito distraído, era bom disfarçar o mais que pudesse. Ele, a sua parte, tinha razões para andar distraído também, mas buscava ficar atento. Então parece-lhe. Sim, você às vezes está que não ouve nada. Olhando para ontem, disfarce, Santiago. Tenho motivos. Creio, ninguém se distrai à toa. Escobar. Hesitei, ele esperou. Que é? Escobar, você é meu amigo, eu sou seu amigo também. Aqui ao seminário você é a pessoa que mais me tem entrado no coração, e lá fora, a não ser a gente da família, não tenho propriamente um amigo. Se eu disser a mesma coisa, retruqueu ele sorrindo, pede a graça, parece que estou repetindo. Mas a verdade é que não tenho aqui relações com ninguém, você é o primeiro e creio que já notaram, mas eu não me importo com isso. Comovido, senti que a voz se me precipitava da garganta. Escobar, você é capaz de guardar um segredo. Você que pergunta é porque duvida, e nesse caso. Desculpe, é um modo de falar. Eu sei que é moço sério, e faço de conta que me confesso a um padre. Se precisa de absolvição, está absolvido. Escobar, eu não posso ser padre. Estou aqui, os meus acreditam, e esperam, mas eu não posso ser padre. Nem eu, Santiago. Nem você. Segredo por segredo, também eu tenho o propósito de não acabar o curso, meu desejo é o comércio, mas não diga nada, absolutamente nada, fica só entre nós. E não é que eu não seja religioso, sou religioso, mas o comércio é a minha paixão. Só isso. Que mais há de ser? Dei 2 voltas e sussurrei a primeira palavra da minha confidência, tão escassa e surda, que não ouvi eu mesmo, sei porém que disse uma pessoa. Com reticência. Uma pessoa. Não foi preciso mais para que ela entendesse. Uma pessoa devia ser uma moça. Nem cuides que pasmou de me ver namorado, achou até natural e espetou-me outra vez os olhos. Então contei-lhe por alto o que podia, mas demoradamente para ter o gosto de repisar o assunto. Escobar escutava com interesse. No fim da nossa conversação declarou-me que era segredo enterrado em cemitério. Deu-me de conselhos que não me fizesse padre. Não podia levar para a igreja um coração que não era do céu, mas da terra, seria um mau padre, nem seria padre. Ao contrário, Deus protegeu os sinceros, uma vez que eu só podia servi-lo no mundo, aí me cumpria ficar. Não calculas o prazer que me deu a confidência que lhe fiz. Era como que uma felicidade mais. Aquele coração moço que me ouvia e me dava razão, trazia a este mundo um aspecto extraordinário. Era um grande e belo mundo, a vida uma carreira excelente, e eu nem mais nem menos um mimoso do céu, eis a minha sensação. Nota que eu não lhe disse tudo, nem o melhor, não lhe referi o capítulo do penteado, por exemplo, nem outros assim,
mas o contado era mútuo. Que voltamos ao assunto, não é preciso dizê-lo. Voltamos uma e muitas vezes, eu louvava as qualidades morais de Capitu, matéria adequada à admiração de um seminarista, a simpleza, a modéstia, o amor do trabalho e os costumes religiosos. Não lhe tocava nas graças físicas, nem ela me perguntava por elas, apenas insinuei a conveniência de a conhecer de vista. Agora não é possível, disse-lhe na primeira semana, ao voltar de casa. Capitu vai passar uns dias com uma amiga da Rua dos Inválidos. Quando ela vier, você irá lá, mas pode ir antes, pode ir sempre, por que não? Foi ontem jantar comigo? Você não me convidou. Pois precisa convidar? Lá em casa todos ficaram gostando muito de você. Também eu fiquei gostando de todos, mas é possível fazer distinção. Confesso-lhe que sua mãe é uma senhora adorável. Não é verdade? Retorqui cheio de alvoroço. Capítulo 79. Vamos ao capítulo com efeito. Gostei de ouvi-lo falar assim. Sabes a opinião que eu tinha de minha mãe. Ainda agora, depois de interromper esta linha para mirar-lhe um retrato que pende da parede, acho que trazia no rosto impressa aquela qualidade. Nem de outro modo se explica a opinião de Escobar, que apenas trocara com ela 4 palavras, uma só bastava penetrar-lhe a essência íntima. Sim, sim, minha mãe era adorável. Por mais que me estivesse então obrigando uma carreira que eu não queria, não podia deixar de sentir que era adorável, como uma santa. E porventura era certo que me obrigava à carreira eclesiástica. Aqui chegou a um ponto, que esperei viesse depois, tanto que já pesquisava em que altura lhe daria um capítulo. Realmente, não cabia dizer agora o que só mais tarde presumi descobrir, mas, uma vez que toquei no ponto, melhor é acabar com ele. É grave e complexo, delicado e sutil, um destes em que o autor tem de atender ao filho, e o filho há de ouvir o autor, para que um e outro digam a verdade, só a verdade, mas toda a verdade. Cabe ainda notar que esse ponto aqui torna justamente a santa mais adorável, sem prejuízo, ao contrário, da parte humana e terrestre que havia nela. Basta de prefácio ao capítulo, vamos ao capítulo. Capítulo 80. Venhamos ao capítulo. Venhamos ao capítulo. Minha mãe era temente a Deus, sabes disto, das suas práticas religiosas, e da fé pura que as animava. Nem ignoras que a minha carreira eclesiástica era objeto de promessa feita quando fui concebido. Tudo está contado oportunamente. Outorgam, sabes que para o fim de apertar o vínculo moral da obrigação, confiou os seus projetos e motivos aparentes e familiares. A promessa, feita com fervor, aceita com misericórdia, foi guardada por ela, com alegria, no mais íntimo do coração. Penso que lhe senti o sabor da felicidade no leite que me deu a mamar. Meu pai, se vivesse, é possível que alterasse os planos, e, como tinha a vocação da política, é provável que me encaminhasse somente à política, embora os 2 ofícios não fossem nem sejam conciliáveis, e mais de um padre entre na luta dos partidos e no governo dos homens. Mas meu pai morrera sem saber nada, e ela ficou diante do contrato, como única devedora. Um dos aforismos de Franklin é que, para quem tem de pagar na Páscoa, a quaresma é curta. A nossa quaresma não foi mais longa que as outras, e minha mãe, posto me mandasse ensinar latim e doutrina, começou a adiar a minha entrada no seminário. É o que se chama, comercialmente falando, reformar uma letra. O credor era arquimilionário, não dependia daquela quantia para comer, e consentiu nas transferências de pagamento, sem sequer agravar a taxa do juro. Um dia, porém, um dos familiares que serviam de endossantes da letra, falou da necessidade de entregar o preço ajustado, está num dos capítulos primeiros. Minha mãe concordou e recolhi-me a São José. Ora, nesse mesmo capítulo, verteu ela umas lágrimas, que enxugou sem explicar, e que nenhum dos presentes, nem tio Cosme, nem prima Justina, nem o obrigado José Dias entendeu absolutamente. Eu, que estava atrás da porta, não as entendi mais que eles. Bem examinadas, apesar da distância, vê-se que eram saudades prévias, a mágoa da separação, e pode ser também, é o princípio do ponto, pode ser que arrependimento da promessa. Católica e devota, sentia muito bem que as promessas se cumprem, a questão é se é oportuno e adequado fazê-las todas. E naturalmente inclinava-se à negativa. Por que é que Deus a puniria, negando-lhe um segundo filho? A vontade divina podia ser a minha vida, sem necessidade de lhe dedicar a bovo. Era um raciocínio tardio, devia ter sido feito no dia em que fui gerado. Em todo caso, era uma conclusão primeira, mas, não bastando concluir para destruir, tudo se manteve, e eu fui para o seminário.
Um cochilo da fé teria resolvido a questão a meu favor, mas a fé velava com seus grandes olhos ingênuos. Minha mãe faria, se pudesse, uma troca de promessa, dando parte dos seus anos para conservar-me consigo, fora do clero, casado e pai, é o que presumo, assim como suponho que rejeitou tal ideia, por lhe parecer uma deslealdade. Assim a senti sempre na corrente da vida ordinária. Sucedeu que a minha ausência foi logo temperada pela assiduidade de Capitu. Esta começou a fazer-se-lhe necessária. Pouco a pouco veio-lhe a persuasão de que a pequena me faria feliz. Então, é o final do ponto anunciá-lo, a esperança de que o nosso amor, tornando-me absolutamente incompatível com o seminário, me levasse a não ficar lá nem por Deus nem pelo diabo. Essa esperança íntima e secreta entrou a invadir o coração de minha mãe. Neste caso, eu romperia o contrato sem que ela tivesse culpa. Ela ficava comigo sem ato propriamente seu. Era como se, tendo confiado a alguém a importância de uma dívida para levá-la ao credor, o portador guardasse o dinheiro consigo e não levasse nada. Na vida comum, o ato de terceiro não desobriga o contratante, mas a vantagem de contratar com o céu é que a intenção vale dinheiro. Has de ter tido conflitos parecidos com esse, e, se és religioso, haverás buscado alguma vez conciliar o céu e a terra, por modo idêntico ou análogo. O céu e a terra acabam conciliando-se, eles são quase irmãos gêmeos, tendo o céu sido feito no segundo dia e a terra no terceiro. Como Abraão, minha mãe levou o filho ao monte da visão, e mais a lenha para o holocausto, o fogo e o cutelo. E atou Isaque em cima do feixe de lenha, pegou do cutelo e levantou ao alto. No momento de fazê-lo cair, ouve a voz do anjo que lhe ordena da parte do Senhor: não faças mal algum a teu filho, conheci que temes a Deus. Tal seria a esperança secreta de minha mãe. Capitu era naturalmente o anjo da Escritura. A verdade é que minha mãe não podia tê-la agora longe de si. A afeição crescente era manifesta por atos extraordinários. Capitu passou a ser a flor da casa, o sol das manhãs, o frescor das tardes, a lua das noites. Lá vivia horas e horas, ouvindo, falando e cantando. Minha mãe apalpava-lhe o coração, revolvia-lhe os olhos, e o meu nome era entre ambas como a senha da vida futura. Capítulo LXXX. E uma palavra assim contado que descobri mais tarde, posso trasladar para que uma palavra de minha mãe. Agora se entenderá que ela me dissesse, no primeiro sábado, quando eu cheguei a casa, e soube que Capitu estava na Rua dos Inválidos, com Sinhazinha Gurgel: por que não vais vê-la? Não me disseste que o pai de Sancha te ofereceu a casa? Ofereceu. Pois então? Mas é se queres. Capitu devia ter voltado hoje para acabar um trabalho comigo. Certamente a amiga pediu-lhe que dormisse lá. Talvez ficassem namorando, insinuou prima Justina. Não a matei por não ter a mão ferro nem corda, pistola nem punhal, mas os olhos que lhe deitei, se pudessem matar, teriam suprido tudo. Um dos erros da providência foi deixar ao homem unicamente os braços e os dentes, como armas de ataque, e as pernas como armas de fuga ou de defesa. Os olhos bastavam ao primeiro efeito. Um mover deles faria parar ou cair um inimigo ou um rival, exerceriam vingança pronta, com esse acréscimo que, para desnortear a justiça, os mesmos olhos matadores seriam olhos piedosos, e correriam a chorar a vítima. Prima Justina escapou aos meus, eu e que não escapei ao efeito da insinuação, e no domingo, às 11 horas, corri à Rua dos Inválidos. O pai de Sancha recebeu-me em desalinho e triste. A filha estava enferma, caíra na véspera com uma febre, que se ia agravando. Como ela queria muito a filha, pensava já vê-la morta, e anunciou-me que se mataria também. Eis aqui um capítulo fúnebre como um cemitério: mortes, suicídios e assassinatos. Eu ansiava por um raio de luz clara e céu azul. Foi Capitu que os trouxe à porta da sala, vindo dizer ao pai de Sancha que a filha o mandara chamar. Está pior? Perguntou Gurgel assustado. Não, senhor, mas quer falar-lhe. Fique aqui um bocadinho, disse-lhe ele, e voltando-se para mim, e a enfermeira de Sancha, que não quer outra, eu já volto. Capitu trazia sinais de fadiga e comoção, mas tão depressa me viu, ficou toda outra, a mocinha de sempre, fresca e lepida, não menos que espantada. Custou-lhe a crer que fosse eu. Falou-me, quis que lhe falasse, e efetivamente conversamos por alguns minutos, mas são tão baixo e abafado que nem as paredes ouviram, elas que têm ouvidos. De resto, se elas ouviram algo, nada entenderam, nem elas nem os móveis, que estavam tão tristes como o dono. Capítulo 82. O canapé deles. Só o canapé pareceu haver compreendido a nossa situação moral,
visto que nos ofereceu os serviços da sua palhinha, com tal insistência que os aceitamos e nós sentamos. Data daí a opinião particular que tem do canapé. Ele faz aliar a intimidade e o decoro, e mostra a casa toda sem sair da sala. 2 homens sentados nele podem debater o destino de um império, e 2 mulheres a graça de um vestido, mas um homem e uma mulher só por aberração das leis naturais dirão outra coisa que não seja de si mesmos. Foi o que fizemos, Capitu e eu. Vagamente lembra-me que lhe perguntei se a demora ali seria grande. Não sei, a febre parece que cede. Mas também me lembra, vagamente, que lhe expliquei a minha visita à Rua dos Inválidos, com a pura verdade, isto é, a conselho de minha mãe. Conselho dela, murmurou Capitu. E acrescentou com os olhos, que brilhavam extraordinariamente: seremos felizes. Repeti estas palavras, com os simples dedos, apertando-os dela. Canapé, quer visse ou não, continuou a prestar o seu serviço às nossas mãos presas e às nossas cabeças juntas ou quase juntas. Capítulo 83. O retrato. Gurgel tornou à sala e disse a Capitu que a filha chamava por ela. Eu levantei-me depressa e não achei compostura, meti os olhos pelas cadeiras. Ao contrário, Capitu ergueu-se naturalmente e perguntou-lhe se a febre aumentará. Não, disse ela. Nem sobressalto nem nada, nenhum ar de mistério da parte de Capitu. Voltou-se para mim, e disse-me que levasse lembranças à minha mãe e à prima Justina, e que até breve, estendeu-me a mão e enfiou pelo corredor. Todas as minhas invejas foram com ela. Como era possível que Capitu se governasse tão facilmente e eu não? Está uma moça, observou Gurgel olhando também para ela. Murmurei que sim. Na verdade, Capitu ia crescendo as carreiras, as formas arredondavam-se e avigoravam-se com grande intensidade, moralmente a mesma coisa. Era mulher por dentro e por fora, mulher à direita e à esquerda, mulher por todos os lados, e desde os pés até a cabeça. Esse arvorecer era mais apressado, agora que eu a via de dias a dias, de cada vez que vinha a casa achava mais alta e mais cheia, os olhos pareciam ter outra reflexão, e a boca outro império. Gurgel, voltando-se para a parede da sala, onde pendia um retrato de moça, perguntou-me se Capitu era parecida com o retrato. Um dos costumes da minha vida foi sempre concordar com a opinião provável do meu interlocutor, desde que a matéria não me agrava, aborrece ou impõe. Antes de examinar se efetivamente Capitu era parecida com o retrato, fui respondendo que sim. Então ela disse que era o retrato da mulher dele, e que as pessoas que a conheceram diziam a mesma coisa. Também achava que as feições eram semelhantes, a testa principalmente e os olhos. Quanto ao gênio, pareciam irmãs. E finalmente, até a amizade que ela tem a Sanchinha mãe não era mais amiga dela. Na vida dessas semelhanças assim esquisitas. Capítulo 84. Chamado no saguão e na rua, examinei ainda comigo se efetivamente ela teria desconfiado alguma coisa, mas achei que não e pus-me a andar. Ia satisfeito com a visita, com a alegria de Capitu, com os louvores de Gurgel, a tal ponto que não acudi logo a uma voz que me chamava, Senhor Bentinho. Senhor Bentinho. Só depois que a voz cresceu e o dono dela chegou à porta é que eu parei e vi o que era e onde estava. Estava já na rua de Matacavalos. A casa era uma loja de louça, escassa e pobre, tinha as portas meio cerradas, e a pessoa que me chamava era um pobre homem grisalho e mal vestido. Senhor Bentinho, disse-me ele chorando, sabe que meu filho Manduca morreu? Morreu? Morreu há meia hora, enterra-se amanhã. Mandei recado à sua mãe agora mesmo. E ela fez-me a caridade de mandar algumas flores para botar no caixão. Meu pobre filho. Tinha de morrer, e foi bom que morresse, coitado, mas apesar de tudo sempre dói. Que vida que ele teve. Um dia destes ainda se lembrou do senhor, e perguntou se estava no seminário. Quer vê-lo? Entre, ande vê-lo. Custa-me dizer isto, mas antes peque por excessivo que por diminuto. Quis responder que não queria ver o Manduca, e fiz até um gesto para fugir. Não era medo. Noutra ocasião pode ser até que entrasse com facilidade e curiosidade, mas agora ia tão contente. Ver um defunto ao voltar de uma namorada. Há coisas que se não ajustam nem combinam. A simples notícia era já uma turvação grande. As minhas ideias de ouro perderam toda a cor e o metal para se trocarem em cinza escura e feia, e não distingui mais nada. Penso que cheguei a dizer que tinha pressa, mas provavelmente não falei por palavras claras, nem sequer humanas. Porque ele, encostado ao portal, abria-me espaço com o gesto, e eu, sem alma para entrar nem fugir, deixei o corpo fazer o que pudesse, e o corpo acabou entrando. Não culpo ao homem,
Para ele, a coisa mais importante do momento era o filho. Mas também não me culpem a mim. Para mim, a coisa mais importante era Capitu. O mal foi que os dois casos se conjugassem na mesma tarde, e que a morte de um viesse meter o nariz na vida do outro. Eis o mal todo. Se eu passasse antes ou depois, ou se o Manduca esperasse algumas horas para morrer, nenhuma nota aborrecida viria interromper as melodias da minha alma. Por que morrer exatamente à meia hora? Toda hora é apropriada ao óbito. Morre-se muito bem às 6 ou 7 horas da tarde. Capítulo 85. O defunto. Tal foi o sentimento confuso com que entrei na loja de louça. A loja era escura, e o interior da casa menos luz tinha, agora que as janelas da área estavam cerradas. A um canto da sala de jantar vi a mãe chorando. À porta da alcova duas crianças olhavam espantadas para dentro, com o dedo na boca. O cadáver jazia na cama, a cama. Suspendamos a pena e vamos à janela espairecer a memória. Realmente, o quadro era feio, já pela morte, já pelo defunto, que era horrível. Isto aqui, sim, é outra coisa. Tudo o que vejo lá fora respira a vida, a cabra que rumina ao pé de uma carroça, a galinha que marisca no chão da rua, o trem da estrada central que bufa, assobia, fumega e passa, a palmeira que investe para o céu e finalmente aquela torre de igreja, apesar de não ter músculos nem folhagem. Um rapaz, que ali no beco empina um papagaio de papel, não morreu nem morre, posto também se chame Manduca. Verdade é que o outro Manduca era mais velho. Teria 18 ou 19 anos, mas tanto lhe daria as 15 como 22, a cara não permitia trazer a idade à vista, antes a escondia nas dobras da. Vá, diga-se tudo, em morto, os seus parentes são mortos, se existe algum não é em tal evidência que se vestiu doa. Diga-se tudo, Manduca padecia de uma cruel enfermidade, nada menos que a lepra. Vivo era feio, morto pareceu-me horrível. Quando eu vi, estendido na cama, o triste corpo daquele meu vizinho, fiquei apavorado e desviei os olhos. Não sei que mão oculta me compeliu a olhar outra vez, ainda que de fugida, olhei, tornei a olhar, até que recuei de todo e saí do quarto. Padeceu muito. Suspirou o pai. Coitado de Manduca. Soluçava a mãe. Eu cuidei de sair, disse que era esperado em casa, e despedi-me. O pai perguntou-me se lhe faria o favor de ir ao enterro, respondi com a verdade, que não sabia, faria o que minha mãe quisesse. E rápido saí, atravessei a loja, e saltei a rua. Capítulo 86. A mãe, rapazes. Era tão perto, que antes de 3 minutos me achei em casa. Parei no corredor, a tomar fôlego, buscava esquecer o defunto, pálido e disforme, e o mais que não disse para não dar a estas páginas um aspecto repugnante, mas podes imaginá-lo. Tudo arredei da vista, em poucos segundos, bastou-me pensar na outra casa, e mais na vida e na cara fresca e lépida de Capitu. Amai, rapazes. E, principalmente, amai moças lindas e graciosas, elas dão remédio ao mal, aroma ao infecto, trocam a morte pela vida. Amai, rapazes. Capítulo 87. A sege chegara ao último degrau, e uma ideia me entrou no cérebro, como se estivesse a esperar por mim, entre as grades da cancela. Ouvi de memória as palavras do pai de Manduca pedindo-me que fosse ao enterro no dia seguinte. Parei no degrau. Refleti um instante. Sim, podia ir ao enterro, pediria à minha mãe que me alugasse um carro. Não cuides que era o desejo de andar de carro, por mais que tivesse o gosto da condução. Em pequeno, lembra-me que ia assim muitas vezes com minha mãe às visitas de amizade ou de cerimônia e à missa, se chovia. Era uma velha sege de meu pai, que ela conservou o mais que pôde. O cocheiro, que era nosso escravo, tão velho como a sege, quando me via à porta, vestido, esperando minha mãe, dizia-me rindo, pai João vai levar nhonhô. E era raro que eu não lhe recomendasse, João, demora muitas bestas, vai devagar. Minha Glória não gosta. Mas demora. Fica entendido que era para saborear a sege, não pela vaidade, porque ela não permitia ver as pessoas que iam dentro. Era uma velha sege obsoleta, de 2 rodas, estreita e curta, com 2 cortinas de couro na frente, que corriam para os lados quando era preciso entrar ou sair. Cada cortina tinha um óculo de vidro, por onde eu gostava de espiar para fora. Senta, Bentinho. Deixa espiar, mamãe. E em pé, quando era mais pequeno, metia a cara no vidro, e via o cocheiro com as suas grandes botas, escanchado na mula da esquerda, e segurando a rédea da outra, na mão levava o chicote grosso e comprido. Tudo incômodo, as botas, o chicote e as mulas, mas ele gostava e eu também.
Dos lados via passar as casas, lojas ou não, abertas ou fechadas, com gente ou sem ela. E na rua as pessoas que iam e vinham, ou atravessavam diante da sege, com grandes pernadas ou passos miúdos. Quando havia impedimento de gente ou de animais, a sege parava, e então o espetáculo era particularmente interessante. As pessoas paradas na calçada ou à porta das casas, olhavam para a sege e falavam entre si, naturalmente sobre quem iria dentro. Quando fui crescendo em idade imaginei que adivinhavam e diziam, é aquela senhora da rua de Mata-Cavalos, que tem um filho, Bentinho. A sege ia tanto com a vida recôndita de minha mãe, que quando já não havia nenhuma outra, continuamos a andar nela, e era conhecida na rua e no bairro pela sege antiga. Afinal minha mãe consentiu em deixá-la, sem a vender logo, só abriu mão dela porque as despesas de cocheira obrigaram a isso. A razão de a guardar inútil foi exclusivamente sentimental, era a lembrança do marido. Tudo o que vinha de meu pai era conservado como um pedaço dele, um resto da pessoa, a mesma alma integral e pura. Mas Uso, esse era filho também do carrancismo que ela confessava aos amigos. Minha mãe exprimia bem a fidelidade aos velhos hábitos, velhas maneiras, velhas ideias, velhas modas. Tinha o seu museu de relíquias, pentes desusados, um trecho de mantilha, umas moedas de cobre datadas de 1824 e 1825, e, para que tudo fosse antigo, a si mesma se queria fazer velha, mas já deixei dito que, neste ponto, não alcançava tudo o que queria. Capítulo 88. Um pretexto honesto. Não, a ideia de ir ao enterro não vinha da lembrança do carro e suas doçuras. A origem era outra, era porque, acompanhando o enterro no dia seguinte, não iria ao seminário, e podia fazer outra visita a Capitu, um tanto mais demorada. Bis aí o que era. A lembrança do carro podia vir acessoriamente depois, mas a principal imediata foi aquela. Voltaria à Rua dos Inválidos, a pretexto de saber de Sinhazinha Gurgel. Contava que tudo me saísse como naquele dia. Gurgel aflito, Capitu comigo no canapé, as mãos presas, o penteado. Vou pedir à mamãe. Abri a cancela. Antes de transpô-la, assim como ouvira da memória a palavra do pai do morto, ouvi agora a da mãe, e repeti a meia voz, coitado de Manduca. Minha mãe ficou perplexa quando lhe pedi para ir ao enterro. Perder um dia de seminário fiz-lhe notar a amizade que o Manduca me tinha, e depois era gente pobre. Tudo o que me lembrou dizer, disse. Prima Justina opinou pela negativa. Você acha que não deve ir? Perguntou-lhe minha mãe. Acho que não. Que amizade é essa que eu nunca vi? Prima Justina venceu. Quando referi o caso ao agregado, este sorriu, e disse-me que o motivo escondido da prima era provavelmente não dar ao enterro ilustre da minha pessoa. Fosse o que fosse, fiquei amuado. No dia seguinte, pensando no motivo, não me desagradou, mais tarde achei-lhe um sabor particular. Capítulo 90. Polêmica. No dia seguinte, passei pela casa do defunto, sem entrar nem parar ou, se parei, foi só um instante, ainda mais breve que este em que vos digo. Se me não engano, andei até mais depressa, receando que me chamassem como na véspera. Uma vez que não ia ao enterro antes longe que próximo. Fui andando e pensando no pobre diabo. Não éramos amigos, nem nós conhecíamos de muito. Intimidade. Que intimidade podia haver entre a doença dele e a minha saúde? Tivemos relações breves e distantes. Fui pensando nelas, recordando algumas. Reduziam-se todas a uma polêmica, entre nós, 2 anos antes, a propósito. Mal podeis crer a que propósito foi. Foi a Guerra da Crimeia. Manduca vivia no interior da casa, deitado na cama, lendo por desfastio. Ao domingo, sobre a tarde, o pai enfiava-lhe uma camisola escura, e trazia-o para o fundo da loja, donde ela espiava um palmo da rua e a gente que passava. Era todo o seu recreio. Foi ali que o vi uma vez, e não fiquei pouco espantado. A doença ia-lhe comendo parte das carnes, os dedos queriam apertar-se, o aspecto não atraía de certo. Tinha eu de 13 para 14 anos. Da segunda vez que o vi ali, como falássemos da Guerra da Crimeia, que então ardia e andava nos jornais, Manduca disse que os aliados haviam de vencer, e eu respondi que não. Pois veremos, tornou ele. Só se a justiça não vencer neste mundo, o que é impossível, e a justiça está com os aliados. Não, senhor, a razão é dos russos. Naturalmente, íamos com o que nós diziam os jornais da cidade transcrevendo-os de fora, mas pode ser também que cada um de nós tivesse a opinião do seu temperamento. Fui sempre um tanto moscovita nas minhas ideias. Defendi o direito da Rússia,
Manduca fez o mesmo ao dos aliados, e o terceiro domingo em que entrei na loja tocamos outra vez no assunto. Então Manduca propôs que trocássemos a argumentação por escrito, e na terça ou quarta-feira recebi 2 folhas de papel contendo a exposição e defesa do direito dos aliados, e da integridade da Turquia, concluindo por esta frase profética: os russos não hão de entrar em Constantinopla. Lia e meti-me a refutá-la. Não me recorda um só dos argumentos que empreguei, nem talvez interesse conhecê-los, agora que o século está a expirar, mas a ideia que me ficou deles é que eram irrespondíveis. Fui eu mesmo levar-lhe o meu papel. Fizeram-me entrar na alcova, onde ele jazia estirado na cama, mal coberto por uma colcha de retalhos. O gosto da polêmica ou qualquer outra causa que não alcanço, não me deixou sentir toda a repugnância que saía da cama do doente, e o prazer com que lhe dei o papel foi sincero. Manduca, pela sua parte, por mais nojosa que tivesse então a cara, o sorriso que acendeu dissimulou o mal físico. A convicção com que me recebeu o papel e disse que ia ler e responderia que não tem palavras nossas nem alheias que a digam de todo e com verdade, não era exaltada, não era ruidosa, não tinha gestos, nem a moléstia os permitiria, era simples, grande, profunda, um gozo infinito de vitória, antes de saber os meus argumentos. Tinha já papel, pena e tinta ao pé da cama. Dias depois recebi a réplica, não me lembra se trazia coisas novas ou não, o calor é que crescia, e o final era o mesmo, os russos não hão de entrar em Constantinopla. Trepliquei, e daí continuou por algum tempo uma polêmica ardente, em que nenhum de nós cedia, defendendo cada um os seus clientes com força e brio. Manduca era mais longo e pronto que eu. Naturalmente a mim sobravam 1000 coisas que distraíam, o estudo, os recreios, a família, e a própria saúde, que me chamava a outros exercícios. Manduca, salvo o palmo de rua ao domingo de tarde, tinha só esta guerra, assunto da cidade e do mundo, mas que ninguém ia tratar com ele. O acaso dera-lhe em mim um adversário, ele, que tinha gosto à escrita, deitou-se ao debate, como a um remédio novo e radicalismo. As horas tristes e compridas eram agora breves e alegres, os olhos desaprenderam de chorar, se porventura choravam antes. Senti esta mudança dele nas próprias maneiras do pai e da mãe. Não imagina como ele anda agora, depois que o senhor lhe escreve aqueles papéis, dizia-me o dono da loja, uma vez, à porta da rua. Fale e ri muito. Logo que eu mando o caixeiro levar-lhe os papéis dele, entra a indagar da resposta, e se demorará muito, e que pergunte a moleque, quando passar. Enquanto espera, relê jornais e toma notas. Mas também, apenas recebe os seus papéis, atira-se a lê-los, e começa logo a escrever a resposta. Há ocasiões em que não come ou come mal, tanto que eu queria pedir-lhe uma coisa, é que não os mande à hora do almoço ou de jantar. Fui eu que cansei primeiro. Comecei a demorar as respostas, até que não dei mais nenhuma a ele ainda. Queimou 2 ou 3 vezes depois do meu silêncio, mas não recebendo contestação alguma, por fadiga também ou por não aborrecer, acabou de todo com as suas apologias. A última como a primeira, como todas, afirmava a mesma predição eterna: os russos não hão de entrar em Constantinopla. Não entraram, efetivamente, nem então, nem depois, nem até agora. Mas a predição será eterna? Não chegarão a entrar algum dia. Problema difícil. O próprio Manduca, para entrar na sepultura, gastou 3 anos de dissolução. Tão certo é que a natureza, como a história, não se faz brincando. A vida dele resistiu como a Turquia, se afinal cedeu foi porque lhe faltou uma aliança como a anglo-francesa, não se podendo considerar tão simples acordo da medicina e da farmácia. Morreu afinal, como os estados morrem, nosso caso particular. A questão é saber, não se a Turquia morre porque a morte não poupa ninguém, mas se os russos entrar algum dia em Constantinopla. Essa era a questão para o meu vizinho leproso, debaixo da triste, rota e infecta colcha de retalhos. Capítulo XC. E achado que consola, é claro que as reflexões que aí deixo não foram feitas então, a caminho do seminário, mas agora no gabinete do Engenho Novo. Então não fiz propriamente nenhuma, a não ser esta, que servi de alívio um dia ao meu vizinho Manduca. Hoje, pensando melhor, acho que não só servi de alívio, mas até lhe dei felicidade. E o achado consola-me. Já agora não esquecerei mais que dei 2 ou 3 meses de felicidade a um pobre diabo, fazendo-lhe esquecer o mal e o resto. É alguma coisa na liquidação da minha vida. Se há no outro mundo tal ou qual prêmio para as virtudes sem intenção, esta pagará 1 ou 2 dos meus muitos pecados. Quanto a Manduca, não creio que fosse pecado opinar contra a Rússia,
Mas, se era, ela estará purgando há 40 anos a felicidade que alcançou em 2 ou 3 meses, donde concluirá, já tarde, que era ainda melhor haver gemido somente, sem opinar coisa nenhuma. Capítulo 92. Ó diabo, não é tão feio como se pinta. Manduca enterrou-se sem mim. A muitos outros aconteceu a mesma coisa, sem que eu sentisse nada, mas este caso afligiu-me particularmente pela razão já dita. Também senti não sei que melancolia ao recordar a primeira polêmica da vida, o gosto com que ela recebia os meus papéis e se propunha a refutá-los, não contando o gosto do carro. Mas o tempo apagou depressa todas essas saudades e ressurreições. Nem foi só ele, 2 pessoas vieram ajudá-lo, Capitu, cuja imagem dormiu comigo na mesma noite, e outra que direi no capítulo que vem. O resto deste capítulo é só para pedir que, se alguém tiver de ler o meu livro com alguma atenção mais daquele exigir o preço do exemplar, não deixe de concluir que o diabo não é tão feio como se pinta. Quero dizer que o meu vizinho de mata-cavalos, temperando o mal com a opinião anti-russa, dava à podridão das suas carnes um reflexo espiritual que as consolava. A consolação maiores, de certo, e uma das mais excelentes é não padecer esse nem outro mal algum, mas a natureza é tão divina em que se diverte com tais contrastes, e aos mais nojentos ou mais aflitos acena com uma flor. E talvez saia assim a flor mais bela. O meu jardineiro afirma que as violetas, para terem um cheiro superior, a um mister de estrume de porco. Não examine, mas deve ser verdade. Capítulo 93. Um amigo por um defunto contou a outra pessoa que teve a força obliterativa. Foi o meu colega Escobar que no domingo, antes do meio-dia, veio ter a mata-cavalos. Um amigo supria assim um defunto, e tal amigo que durante cerca de 5 minutos esteve com a minha mão entre as suas, como se me não visse desde longos meses. Você janta comigo, Escobar? Vim para isto mesmo. Minha mãe agradeceu-lhe a amizade que me tinha, e ela lhe respondeu com muita polidez, ainda que um tanto atado, como se carecesse de palavra pronta. Já viste que não era assim. A palavra obedecia-lhe, mas o homem não é sempre o mesmo em todos os instantes. O que ele disse, em resumo, foi que me estimava pelas minhas boas qualidades e aprimorada educação. No seminário todos me queriam bem, nem podia deixar de ser assim, acrescentou. Insistia na educação, nos bons exemplos, na doce e rara mãe que o céu me deu. Tudo isso com a voz engasgada e trêmula. Todos ficaram gostando dele. Eu estava tão contente como se Escobar fosse invenção minha. José Dias desfechou-lhe 2 superlativos, Tio Cosme 2 capotes, e prima Justina não achou taxa que lhe pôr. Depois, sim, no segundo ou terceiro domingo, veio ela confessar-nos que o meu amigo Escobar era um tanto metediço e tinha uns olhos policiais a que não escapava nada. São os olhos dele, expliquei. Nem eu digo que sejam de outro. São olhos refletidos, opinou tio Cosme. Seguramente, acudiu José Dias, entretanto, pode ser que a senhora de Justina tenha alguma razão. A verdade é que uma coisa não impede outra, e a reflexão casa-se muito bem à curiosidade e natura. Parece curioso, isso parece, mas... A mim parece-me um mocinho muito sério, disse minha mãe. Justamente. Confirmou José Dias, para não discordar dela. Quando eu referi Escobar àquela opinião de minha mãe, sem lhe contar as outras naturalmente, vi que o prazer dele foi extraordinário. Agradeceu, dizendo que eram bondades, e elogiou também minha mãe, senhora grave, distinta e moça, muito moça. Que idade teria? Já fez 40, respondia eu vagamente por vaidade. Não é possível! Exclamou Escobar. 40 anos. Nem parece 30, está muito moça e bonita. Também alguém há de você sair, com esses olhos que Deus lhe deu, são exatamente os dela. Em vivo há muitos anos. Contei-lhe o que sabia da vida dela e de meu pai. Escobar escutava atento, perguntando mais, pedindo explicação das passagens omissas ou só escuras. Quando eu lhe disse que não me lembrava nada da roça, tão pequenino viera, contou-me 2 ou 3 reminiscências dos seus 3 anos de idade, ainda agora frescas. E não contávamos voltar não, agora não voltamos mais. Olhe, aquele preto que ali vai passando, é de lá. Tomás. Não. Estávamos na horta da minha casa, e o preto andava em serviço, chegou-se a nós e esperou. É casado, disse eu para Escobar. Maria onde está? Está socando milho, sim, senhor. Você ainda se lembra da roça, Tomás? A lembra, sim, senhor. Bem, vá-se embora. Mostrei outro, mais outro, e ainda outro, este Pedro, aquele José, aquele outro Damião.
Todas as letras do alfabeto, interrompeu Escobar. Com efeito, eram diferentes letras, e só então reparei nisto. Apontei ainda outros escravos, alguns com os mesmos nomes, distinguindo-se por um apelido, ou da pessoa, como João Fulo, Maria Gorda ou de nação como Pedro Benguela, Antônio Moçambique. E estão todos aqui em casa? Perguntou ele. Não, alguns andam ganhando na rua, outros estão alugados. Não era possível ter todos em casa. Nem são todos os da roça, a maior parte ficou lá. O que me admira é que de Glória se acostumasse logo a viver, em caso da cidade, onde tudo é apertado, a de lá é naturalmente grande. Não sei, mas parece. Mamãe tem outras casas maiores que esta, diz porém que há de morrer aqui. As outras estão alugadas. Algumas são bem grandes, como a da Rua da Quitanda. Conheço essa, é bonita. Tem também no Rio Comprido, na Cidade Nova, uma no Catete. Não lhe hão de faltar tectos, concluiu ele sorrindo com simpatia. Caminhemos para o fundo. Passamos o lavadouro. Ele parou um instante aí, mirando a pedra de bater roupa e fazendo reflexões a propósito do asseio. Depois continuamos. Quais foram as reflexões não me lembro agora. Lembra-me só que as achei engenhosas. E ri. Ele riu também. A minha alegria acordava dele, e o céu estava tão azul, e o ar tão claro, que a natureza parecia rir também conosco. São assim as boas horas deste mundo. Escobar confessou esse acordo do interno com o externo, por palavras tão finas e altas que me comoveram. Depois, a propósito da beleza moral que se ajusta à física, tornou a falar de minha mãe, um anjo dobrado. Disse ele. Capítulo 94. Ideias aritméticas. Não digo mais, que foi muito. Nem ele sabia só elogiar é pensar, sabia também calcular depressa e bem. Era das cabeças aritméticas de homens. 2 mais 2 igual 4. Não se imagina a facilidade com que ele somava ou multiplicava de cor. A divisão, que foi sempre uma das operações difíceis para mim, era para ele como nada. Cerrava um pouco os olhos, voltados para cima, e sussurrava as denominações dos algarismos. Estava pronto. Isto com 7, 13, 20 algarismos. A vocação era tal que o fazia amar os próprios sinais das somas, e tinha esta opinião que os algarismos, sendo poucos, eram muito mais conceituosos que as 25 letras do alfabeto. Há letras inúteis e letras dispensáveis, dizia ele. Que serviço diverso prestam o D e o T? Tem quase o mesmo som. O mesmo digo do B e do P, o mesmo do S, do C e do Z, o mesmo do K e do G, etc. São trapalhices caligráficas. Veja os algarismos, não há dois que façam o mesmo ofício, 4 é 4, e 7 é 7. E admire a beleza com que um 4 e um 7 formam esta coisa que se exprime por 11. Agora dobre 11 e terá 22, multiplique por igual números, dá 484, e assim por diante. Mas onde a perfeição é maior é no emprego do zero. O valor do zero é, em si mesmo, nada, mas o ofício deste sinal negativo é justamente aumentar. Um 5 sozinho é um 5, ponha-lhe 200, é 500. Assim, o que não vale nada faz valer muito, coisa que não fazem as letras dobradas, pois eu tanto aprovo com um P como com 2 páginas criado na ortografia de meus pais, custava-me a ouvir tais blasfêmias, mas não ousava refutá-lo. Contudo, um dia, proferi algumas palavras de defesa, ao que ele respondeu que era um preconceito, e acrescentou que as ideias aritméticas podiam ir ao infinito, com a vantagem que eram mais fáceis de minear. Assim que, eu não era capaz de resolver de momento um problema filosófico ou linguístico, ao passo que ele podia somar, em 3 minutos, quaisquer quantias. Por exemplo, dê-me um caso, dê-me uma porção de números que eu não saiba nem possa saber antes. Olhe, dê-me o número das casas de sua mãe e os aluguéis de cada uma, e se eu não disser a soma total em 2, em 1 minuto, enforque-me. Aceitei a aposta, e na semana seguinte levei escritos em um papel os algarismos das casas e dos aluguéis. Escobar pegou o papel, passou-os pelos olhos a fim de os decorar. E enquanto eu fitava o relógio, ele erguia as pupilas, cerrava as pálpebras, e sussurrava. Oh! O vento não é mais rápido. Foi dito e feito. Em meio minuto bradava-me, dá tudo um 070 cifrão 000 mensais. Fiquei pasmado. Considera que eram não menos de 9 casas, e que os aluguéis variavam de uma para outra, indo de 70 cifrão 000 a 180 cifrão 000. Pois tudo isto em que eu gastaria 3 ou 4 minutos, e havia de ser no papel, fê-lo Escobar de cor, brincando.
Olhava-me triunfalmente, e perguntava se não era exato. Eu, só por lhe mostrar que sim, tirei do bolso o papelinho que levava com a soma total, e mostrei-lhe. Era aquilo mesmo, nenhum erro, 1070 cifrão 000. Isto prova que as ideias aritméticas são mais simples, e portanto mais naturais. A natureza é simples. A arte é atrapalhada. Fiquei tão entusiasmado com a facilidade mental do meu amigo, que não pude deixar de abraçá-lo. Era no pátio. Outros seminaristas notaram a nossa efusão. Um padre que estava com eles não gostou. A modéstia, disse-nos, não consente esses gestos excessivos podem estimar-se com moderação. Escobar observou-me que os outros e o padre falavam de inveja e propôs-me viver separados. Interrompi-o dizendo que não inveja, tanto pior para eles. Quebremos-lhe a castanha na boca. Mas fiquemos ainda mais amigos que até aqui. Escobar apertou-me a mão às escondidas, com tal força que ainda me doem os dedos. É ilusão, de certo, se não é efeito das longas horas que tenho estado a escrever sem parar. Suspendamos a pena por alguns instantes. Capítulo 95 O Papa A amizade de Escobar fez-se grande e fecunda, a de José Dias não lhe quis ficar atrás. Na primeira semana disse-me este em casa, agora é certo que você vai sair já do seminário. Como? Espere até amanhã. Vou jogar com eles que me chamaram, amanhã, lá no quarto, no quintal, ou na rua, indo à missa, conto-lhe o que há. A ideia é tão santa que não está mal no santuário. Amanhã, Bentinho. Mas é coisa certa? Certíssima. No dia seguinte revelou-me o mistério. Ao primeiro aspecto confesso que fiquei deslumbrado. Trazia uma nota de grandeza e de espiritualidade que falava aos meus olhos de seminarista. Era não menos que isto. Minha mãe, ao parecer dele, estava arrependida do que fizera, e desejaria ver-me cá fora, mas entendia que o vínculo moral da promessa prendia indissoluvelmente. Cumpria rompê-lo, e para tanto valia a Escritura, com poder de desligar dada aos apóstolos. Assim que, ela e eu iríamos a Roma pedir a absolvição do Papa. Que me parecia? Parece-me bem, respondi depois de alguns segundos de reflexão. Pode ser um bom remédio. É único, Bentinho, é único. Vou já hoje conversar com De Glória, expondo-lhe tudo, e podemos partir daqui a 2 meses, ou antes. Melhor é falar domingo que vem, deixe-me pensar primeiro. Oh, Bentinho. Interrompeu o agregado. Pensar em quê? Você o que quer? Digo. Não se amofina com o seu velho. Você o que quer é consultar a uma pessoa. Rigorosamente, eram 2 pessoas, Capitu e Escobar, mas eu neguei a pé juntos que quisesse consultar ninguém. E que pessoa, o reitor? Não era natural que lhe confiasse tal assunto. Não, nem reitor, nem professor, nem ninguém, era só o tempo de refletir, uma semana, no domingo daria a resposta, e desde já lhe dizia que a ideia não me parecia má. Não. Pois resolvamos hoje mesmo. Não se vai a Roma brincando. Quem tem boca vai a Roma, e boca no nosso caso é moeda. Ora, você pode muito bem gastar consigo. Comigo, não. Um par de calças, 3 camisas e o pão diário, não preciso mais. Serei como São Paulo, que vivia do ofício enquanto ia pregando a palavra divina. Pois eu vou, não pregar lá, mas buscar lá. Levaremos cartas do internúncio e do bispo, cartas para o nosso ministro, cartas de capuchinhos. Bem sei a objeção que se pode opor a esta ideia. Dirão que é dado pedir a dispensa cá de longe, mas, além do mais que não digo, basta refletir que é muito mais solene e bonito ver entrar no Vaticano, e prostrar-se aos pés do Papa o próprio objeto do favor, o levita prometido, que vai pedir para sua mãe terníssima e dulcíssima a dispensa de Deus. Considere o quadro, você beijando o pé ao príncipe dos apóstolos, sua santidade, com um sorriso evangélico, inclina-se, interroga, ouve, absolve e abençoa. Os anjos o contemplam, a Virgem recomenda ao Santíssimo Filho que todos os seus desejos, Bentinho, sejam satisfeitos, e que o que você amar na terra seja igualmente amado no céu. Não digo mais, porque é preciso acabar o capítulo, e ele não acabou o discurso. Falou a todos os meus sentimentos de católico e de namorado. Vi a alma aliviada de minha mãe, vi a alma feliz de Capitu, ambas em casa, e eu com elas, e ela conosco, tudo mediante uma pequena viagem a Roma, que eu só geograficamente sabia onde ficava, espiritualmente, também, mas a distância que estaria da vontade de Capitu aqui não. Eis o ponto essencial. Se Capitu achasse longe, não iria mas era preciso ouvi-la, e assim também a Escobar,
que me daria um bom conselho. Capítulo XCV e um substituto expus a Capitu a ideia de José Dias. Ouviu-me atentamente. E acabou triste. Você indo, disse ela, esquece-me inteiramente. Nunca. Esquece. A Europa dizem que é tão bonita, e a Itália principalmente. Não é de lá que vêm as cantoras. Você esquece-me, Bentinho. E não haverá outro meio. De Glória está morta para que você saia do seminário. Sim, mas julga-se presa pela promessa. Capitu não achava outra ideia, nem acabava de adotar esta. De caminho, pediu-me que, se acaso fosse a Roma, jurasse que no fim de 6 meses estaria de volta. Juro. Por Deus. Por Deus, por tudo. Juro que no fim de 6 meses estarei de volta. Mas se o Papa não tiver ainda soltado a você, mando dizer isso mesmo. E se você mentir? Esta palavra deu-me muito, e não achei logo que lhe replicasse. Capitu meteu o negócio à bulha, rindo e chamando-me disfarçado depois, declarou crer que eu cumpriria juramento, mas ainda assim não consentiu logo, e a ver se não haveria outra coisa. E eu que visse também por meu lado. Quando voltei ao seminário, contei tudo ao meu amigo Escobar, que me ouviu com igual atenção e acabou com a mesma tristeza da outra. Os olhos, de costume me fugidos, quase me comeram de contemplação. De repente, vi-lhe no rosto um clarão, um reflexo de ideia e ouvi-lhe dizer com volubilidade: não, Bentinho, não é preciso isso. Ah, melhor, não dizia melhor, porque o Santo Padre vale sempre mais que tudo, mas há coisa que produz o mesmo efeito. Que é? Sua mãe fez promessa a Deus de lhe dar um sacerdote, não é? Pois bem, dê-lhe um sacerdote, que não seja você. Ela pode muito bem tomar-se algum mocinho órfão, fazê-lo ordenar à sua custa, está dado um padre ao altar, sem que você... Entendo, é isso mesmo. Não acha? Continuou ele. Consulte sobre isto o protonotário, ele lhe dirá se não é a mesma coisa, ou eu mesmo consulto, se quer e se ela hesitar, fala-se ao senhor bispo. Eu, refletindo, sim, parece que é isso, realmente, a promessa cumpre-se, não se perdendo o padre. Escobar observou que, pelo lado econômico, a questão era fácil. Minha mãe gastaria o mesmo que comigo, e um órfão não precisaria grandes comodidades. Citou a soma dos aluguéis das casas. 1,070 cifrão 000, além dos escravos. Não há outra coisa, disse eu. E saímos juntos. Você também? Também eu. Vou melhorar o meu latim e saio, nem dou teologia. O próprio latim não é preciso, para que no comércio. In hoc signo vinces, disse eu rindo. Sentia-me pilhérico. Oh! Como a esperança alegra tudo. Escobar sorriu, parecendo gostar da resposta. Depois ficamos a cuidar de nós mesmos, cada um com os seus olhos perdidos, provavelmente. Os dele estavam assim. Quando tornei de longe, e agradeci de novo o plano lembrado, não podia havê-lo melhor. Escobar ouviu-me contentíssimo. Ainda uma vez, disse ele gravemente, a religião e a liberdade fazem boa companhia. Capítulo 97. A saída. Tudo se fez por esse teorema. Minha mãe hesitou um pouco, mas acabou cedendo, depois que o padre Cabral, tendo consultado o bispo, voltou a dizer-lhe que sim, que podia ser. Saí do seminário no fim do ano. Tinha então pouco mais de 17. Aqui devia ser o meio do livro, mas a inexperiência fez-me ir atrás da pena, e chego quase ao fim do papel, com o melhor da narração por dizer. Agora não há mais que levá-la a grandes pernadas, capítulo sobre capítulo, pouca emenda, pouca reflexão, tudo em resumo. Já esta página vale por meses, outras valerão por anos, e assim chegaremos ao fim. Um dos sacrifícios que faço a esta dura necessidade é a análise das minhas emoções dos 17 anos. Não sei se alguma vez tiveste 17 anos. Se sim, deves saber que é a idade em que a metade do homem e a metade do menino formam um só curioso. Eu era um curiosíssimo, diria o meu agregado José Dias, e não diria mal. O que essa qualidade superlativa me rendeu não poderia nunca dizê-lo aqui, sem cair no erro que acabo de condenar. A análise das minhas emoções daquele tempo é que entrava no meu plano. Posto que filho do seminário de minha mãe, sentia já, debaixo do recolhimento casto, uns assomos de petulância e de atrevimento, eram do sangue, mas eram também das moças que na rua ou da janela não me deixavam viver sossegado. Achavam-me lindo, e diziam-mo, algumas queriam mirar de mais perto a minha beleza, e a vaidade é um princípio de corrupção. Capítulo 98. 5 anos venceu a razão, fui-me aos estudos. Passei os 18 anos,
Os 19, os 20, os 21, aos 22 era bacharel em direito. Tudo mudara em volta de mim. Minha mãe resolvera-se a envelhecer, ainda assim os cabelos brancos vinham de má vontade, aos poucos espalhadamente, a touca, os vestidos, os sapatos rasos e surdos eram os mesmos de outrora. Já não andaria tanto de um lado para outro. Tio Cosme padecia do coração e ia descansar. A prima Justina apenas estava mais idosa. José Dias também, não tanto que me não fizesse a fineza de ir assistir à minha graduação, e descer comigo a serra, lépido e viçoso, como se o bacharel fosse ele. A mãe de Capitu falecera, o pai aposentara-se no mesmo cargo em que quis dar demissão da vida. Escobar começava a negociar em café depois de haver trabalhado 4 anos em uma das primeiras casas do Rio de Janeiro. Era a opinião de prima Justina que ele afagara a ideia de convidar minha mãe às segundas núpcias, mas, se tal ideia houve, cumpre não esquecer a grande diferença de idade. Talvez ele não pensasse em mais que associá-la aos seus primeiros tentamentos comerciais, e de fato, a pedido meu, minha mãe adiantou-lhe alguns dinheiros, que ele lhe restituiu, logo que pôde, não sem este remorque, de glória medrosa e não tem ambição. A separação não nos esfriou. Ele foi o terceiro na troca das cartas entre mim e Capitu. Desde que a viu animou-me muito no nosso amor. As relações que travou com o pai de Sancho estreitaram as que já trazia com Capitu, e fê-lo servir a ambos nós, como amigo. A princípio, custou-lhe a ela aceitá-lo, preferia José Dias, mas José Dias repugnava-me por um resto de respeito de criança. Venceu Escobar posto que vexada, Capitu entregou-lhe a primeira carta, que foi mãe-avó das outras. Nem depois de casados suspendeu ele o obséquio. Que ele casou, adivinha com quem? Casou com a boa Sancha amiga de Capitu, quase irmã dela, tanto que alguma vez, escrevendo-me, chamava esta a sua cunhadinha. Assim se formam as afeições e os parentescos, as aventuras e os livros. Capítulo 99. O filho é a cara do pai. Minha mãe, quando eu regressei bacharel, quase estalou de felicidade ainda ao sua voz de José Dias, lembrando o Evangelho de São João, e dizendo ao ver-nos abraçados: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Minha mãe, entre lágrimas: Mano Cosme, é a cara do pai, não é? Sim, tem alguma coisa, os olhos, a disposição do rosto. É o pai, um pouco mais moderno, concluiu por chalaça. E diga-me agora, mana Glória, não foi melhor que ele não teimasse em ser padres? Veja se este Peralta daria um padre capaz. Como vai o meu substituto? Vai indo, ordena-se para o ano, respondeu tio Cosme. Hás de ir ver a ordenação, eu também, se o meu senhor coração consentir. É bom que te sintas na alma do outro, como se recebesses em ti mesmo a sagração. Justamente, exclamou minha mãe. Mas veja bem, mano Cosme, veja se não é a figura do meu defunto. Olha, Bentinho, olha bem para mim. Sempre achei que te parecias com ele, agora é muito mais. O bigode é que desfaz um pouco. Sim, mana Glória, o bigode realmente. Mas é muito parecido. E minha mãe beijava-me com uma ternura que não sei escrever. Tio Cosme, para alegrá-la, chamava-me doutor, José Dias também, e todos em casa, a prima, os escravos, as visitas, Pádua, a filha, e ela mesma repetia-me o título. Capítulo 100. Tu serás feliz, Bentinho no quarto, desfazendo a malha e tirando a carta de bacharel de dentro da lata, ia pensando na felicidade e na glória. Vi o casamento e a carreira ilustre, enquanto José Dias me ajudava calado e zeloso. Uma fada invisível desceu ali, e me disse em voz igualmente macia e cálida: tu serás feliz, Bentinho, tu vais ser feliz. E por que não seria feliz? Perguntou José Dias, endireitando o tronco e fitando-me. Você ouviu? Perguntei eu erguendo-me também. Espanta, ouviu o quê? Ouvi uma voz que dizia que eu serei feliz? É boa. Você mesmo é que está dizendo. Ainda agora sou capaz de jurar que a voz era da fada. Naturalmente as fadas, expulsas dos contos e dos versos, meteram-se no coração da gente e falam de dentro para fora. Esta, por exemplo, muita vez a ouvi clara e distinta. Há de ser prima das feiticeiras da Escócia. Tu serás rei, Macbeth. Tu serás feliz, Bentinho. Ao cabo, é a mesma predição, pela mesma toada universal e eterna. Quando voltei do meu espanto, ouvi o resto do discurso de José Dias. Há de ser feliz, como merece, assim como mereceu esse diploma que ali está, que não é favor de ninguém. A distinção que tirou em todas as matérias é prova disso.
Já lhe contei que eu vi da boca dos lentes, em particular, os maiores elogios. Demais, a felicidade não é só a glória, é também outra coisa. Ah! Você não confiou tudo ao velho José Dias. O pobre José Dias está aí para um canto, é caju chupado, não vale nada, agora são os novos, os Escobares. Não lhe nego que é moço muito distinto, e trabalhador, e marido de Etelus, mas, enfim, velho também sabe amar. Mas que é? Que há de ser? Quem é que não sabe tudo? Aquela intimidade de vizinhos tinha de acabar nisto, que é verdadeiramente uma bênção do céu, porque ela é um anjo, é um anjíssimo. Perdoe a cincada, Bentinho, foi um modo de acentuar a perfeição daquela moça. Cuidei o contrário, outrora, confundi os modos de criança com expressões de caráter, e não vi que essa menina travessa já de olhos pensativos era a flor caprichosa de um fruto sadio e doce. Por que é que não me contou também o que outros sabem, e cá em casa está mais que adivinhado e aprovado? Mamãe aprova deveras. Pois então? Temos falado sobre isso, e ela fez-me o favor de pedir a minha opinião. Pergunte-lhe o que é que eu lhe disse em termos claros e positivos, pergunte-lhe. Disse-lhe que não podia desejar melhor nora para si, boa, discreta, prendada, amiga da gente. E uma dona de casa, que não lhe digo nada. Depois da morte da mãe, tomou conta de tudo. Pádua, agora que se aposentou, não faz mais que receber ordenado e entregá-lo à filha. A filha que distribui o dinheiro, paga as contas, faz o rol das despesas, cuida de tudo, mantimento, roupa, luz. Você já viu ano passado. E quanto à formosura você sabe melhor que ninguém. Mas, deveras, mamãe consultou o senhor sobre o nosso casamento. Positivamente, não. Fez-me o favor de perguntar se Capitu não daria uma boa esposa. Eu aqui, na resposta, falei em nora. De Glória não negou e até deu um ar de riso. Mamãe sempre que me escrevia, falava de Capitu. Você sabe que elas se dão muito, e por isso é que sua prima anda cada vez mais amada. Talvez agora case mais depressa. Prima Justina? Não sabe? São contos, naturalmente, mas enfim, o Dr. João da Costa envivou há poucos meses, e dizem, não sei, o protonotário é que me contou, dizem que os dois andam meio inclinados a acabar com a viuvez, entre si, casando-se. Há de ver que não há nada, mas não é fora de propósito, contanto ela sempre achasse que o doutor era um feixe de ossos. Só se ela é um cemitério, comentou rindo. E logo sério, digo isto por graceja. Não ouvi o resto. Ouvi a sua voz da minha fada interior, que me repetia mas já então sem palavras, tu serás feliz, Bentinho. E a voz de Capitu me disse a mesma coisa, com termos diversos, e assim também a de Escobar, os quais ambos me confirmaram a notícia de José Dias pela sua própria impressão. Enfim, minha mãe, algumas semanas depois, quando lhe fui pedir licença para casar, além do consentimento, deu-me igual profecia, salvo a redação própria de mãe, tu serás feliz, meu filho. Capítulo 102 no céu pois sejamos felizes de uma vez, antes que o leitor pegue em si, morto de esperar, e vá espairecer a outra parte, casemo-nos. Foi em 1865, uma tarde de março, por sinal que chovia. Quando chegamos ao alto da Tijuca, onde era o nosso ninho de noivos, o céu recolheu a chuva e acendeu as estrelas, não só as já conhecidas, mas ainda as que só serão descobertas daqui a muitos séculos. Foi grande fineza e não foi única. São Pedro, que tem as chaves do céu, abriu-nos as portas dele, fez-nos entrar, e depois de tocar-nos com o báculo, recitou alguns versículos da sua primeira epístola: as mulheres sejam sujeitas a seus maridos. Não seja o adorno delas o enfeite dos cabelos riçados ou as rendas de ouro, mas o homem que está escondido no coração. Do mesmo modo, vós, maridos, coabitai com elas, tratando-as com honra, como a vasos mais fracos, e herdeiras convosco da graça da vida. Em seguida, fez sinal aos anjos, e eles entoaram um trecho do cântico, tão concertadamente, que desmentiriam a hipótese do tenor italiano, se a execução fosse na terra, mas era no céu. A música ia com o texto, como se houvessem nascido juntos, à maneira de uma ópera de Wagner. Depois, visitamos uma parte daquele lugar infinito. Descansa que não farei descrição alguma, nem a língua humana possui formas idôneas para tanto. Ao cabo, pode ser que tudo fosse um sonho, nada mais natural a um ex-seminarista que ouvir por toda parte latim e escritura. A verdade que Capitu, que não sabia escritura nem latim, decorou algumas palavras, como estas:
por exemplo, sentei-me à sombra daquele que tanto havia desejado. Quanto às de São Pedro, disse-me no dia seguinte que estava por tudo, que eu era a única renda e o único enfeite que jamais poria em si. Ao que eu repliquei que a minha esposa teria sempre as mais finas rendas deste mundo. Capítulo 102. De casada. Imagine um relógio que só tivesse pêndulo, sem mostrador, de maneira que não se vissem as horas escritas. O pêndulo iria de um lado para outro, mas nenhum sinal externo mostraria a marcha do tempo. Tal foi aquela semana da Tijuca. De quando em quando, tornávamos ao passado e divertíamos-nos em relembrar as nossas tristezas e calamidades, mas isso mesmo era um modo de não sairmos de nós. Assim vivemos novamente a nossa longa espera de namorados, os anos da adolescência, a denúncia que está nos primeiros capítulos, e ríamos de José Dias que conspirou a nossa desunião, eu acabou festejando nosso consórcio. Uma ou outra vez, falávamos em descer, mas as manhãs marcadas eram sempre de chuva ou de sol, e nós esperávamos um dia encoberto, que teimava em não vir. Não obstante, achei que Capitu estava um tanto impaciente por descer. Concordava em ficar, mas ia falando do pai de minha mãe, da falta de notícias nossas, disto e daquilo, a ponto que nos arrufamos um pouco. Perguntei-lhe se já estava aborrecida de mim. Parece. Você há de ser sempre criança, disse ela fechando-me a cara entre as mãos e chegando muitos olhos aos meus. Então eu esperei tantos anos para aborrecer-me em 7 dias? Não, Bentinho, digo isto porque realmente assim, creio que eles podem estar desejosos de ver-nos e imaginar alguma doença, e, confesso, pela minha parte, que queria ver papai. Pois vamos amanhã. Não, há de ser com tempo encoberto, redarguiu rindo. Peguei-lhe no riso e na palavra, mas a impaciência continuou, e descemos com sol. A alegria com que pôs o seu chapéu de casada, e o ar de casada com que me deu a mão para entrar e sair do carro, e o braço para andar na rua, tudo me mostrou que a causa da impaciência de Capitu eram os sinais exteriores do novo estado. Não lhe bastava ser casada entre 4 paredes e algumas árvores, precisava do resto do mundo também. E quando eu me vi embaixo, pisando as ruas com ela, parando, olhando, falando, sentia a mesma coisa. Inventava passeios para que me vissem, me confirmassem e me invejassem. Na rua, muitos voltavam a cabeça curiosos, outros paravam, alguns perguntavam, quem são? E um sabido explicava, este é Doutor Santiago, que casou há dias com aquela moça, de Capitolina, depois de uma longa paixão de crianças, moram na Glória, as famílias residem em Mata-Cavalos. E ambos os dois, alma mocetona. Capítulo 103. A felicidade tem boa alma, mocetona é vulgar, José Dias achou melhor. Foi a única pessoa cá de baixo que nos visitou na Tijuca, levando abraços dos nossos e palavras suas, mas palavras que eram músicas verdadeiras, não as ponho aqui para ir poupando papel, mas foram deliciosas. Um dia, comparou-nos a aves criadas em 2 vãos de telhados contíguos. Imagina o resto, as aves emplumando as asas e subindo ao céu, e o céu agora mais largo para poder contê-las também. Nenhum de nós riu, ambos escutávamos comovidos e convencidos, esquecendo tudo, desde a tarde de 1858. A felicidade tem boa alça. Capítulo 104. As pirâmides. José Dias dividia-se agora entre mim e minha mãe, alternando os jantares da Glória com os almoços de Mata-Cavalos. Tudo corria bem. Ao fim de 2 anos de casado, salvo o desgosto grande de não ter um filho, tudo corria bem. Perder meu sogro, é verdade, e o tio Cosme estava por pouco, mas a saúde de minha mãe era boa, a nossa excelente. Eu era advogado de algumas casas ricas, e os processos vinham chegando. Escobar contribuíra muito para as minhas estreias no foro. Interveio com um advogado célebre para que me admitisse à sua banca, e arranjou-me algumas procurações, tudo espontaneamente. Demais, as nossas relações de família estavam previamente feitas. Sancho e Capitu continuavam depois de casadas a amizade da escola, Escobar e eu a do seminário. Eles moravam em Andaraí, aonde queriam que fôssemos muitas vezes, e, não podendo ser tantas como desejávamos, íamos lá jantar alguns domingos, ou eles vinham fazê-lo conosco. Jantar é pouco, íamos sempre muito cedo, logo depois do almoço, para gozarmos o dia compridamente, e só nos separávamos às 9, 10 e 11 horas, quando não podia ser mais. Agora que penso naqueles dias de Andaraí e da Glória, sinto que a vida e o resto não sejam tão rijos como as pirâmides. Escobar e a mulher viviam felizes, tinham uma filhinha. Em tempo ouvi falar de uma aventura do marido,
Negócio de teatro, não sei que atriz ou bailarina, mas se foi certo, não deu escândalo. Sancha era modesta, o marido trabalhador. Como eu um dia dissesse a Escobar que lastimava não ter um filho, replicou-me: homem, deixa lá. Deus os dará quando quiser, e se não der nenhum é que os quer para si, e melhor será que fiquem no céu. Uma criança, um filho é o complemento natural da vida. Virá, se for necessário. Não vinha. Capitu pedia em suas orações, eu mais de uma vez dava por mim a rezar e a pedi-lo. Já não era como em criança, agora pagava antecipadamente, como os aluguéis da casa. Capítulo